Estou dizendo assim, paz na sua casa, paz no seu trabalho, paz na sua família, paz nas suas finanças, paz nas suas emoções, paz na sua alma, paz no seu espírito, paz no seu local de trabalho, paz na sua vizinhança. Quando a gente diz paz, é um pacote completo. Porque nós, no português, nós traduzimos shalom só com paz. Mas o judeu, quando ele diz para a gente shalom, ele está falando tudo isso, é um pacote completo para a sua vida. Amém? Só para pedir, formar um círculo aqui, assim, no frente, vamos sair do tradicional ali, vamos formar um círculo assim, começando com um precipício, e a gente fica mais pertinho. Eles fizeram um pouco, mas a maioria de nós leu bastante. E é interessante que nós fomos feridos uma vida inteira. Então, não é só uma ministração, não é só um seminário, é só um toque por Deus para cada vida da gente. Eu estava na Colômbia, no corpo de homens. Tinha pouquinho, tinha 6.000 homens no corpo estrangeiro, só os homens. E o pastor mostrou para arrependimento daquela manhã. Assim, e foi fantástico a palavra do pastor César Parraco. E ele falou assim: agora nós vamos ajoelhar e vamos nos arrepender. Eu falei assim: você nem que eu vou arrepender, eu já arrependi tanto. Já estou mais que arrependido. Só se eu arrepender de ter me arrependido. E eu falei assim, aí todo mundo ajoelhou. Eu falei, agora vai ficar feio. Do meio de 5.000 só tem 4.999 ajoelhados, só tem um que não precisa arrepender. Aí eu peguei, me ajoelhei, só pedi, não grave isso, por favor, eu vou falar umas coisas para ele, Não grave o que eu vou falar aqui agora, por favor. Então, fica uma situação difícil. E eu falo assim, aí eu perguntei, aí o pastor disse, sabe assim, a cebola não passa de camadas, né? Eu falei, Deus, que tamanho que é a minha cebola? Minha cebola deve ser gigante, porque eu não cansado de arrepender. Mas, gente, arrependimento é diário. E arrependimento não é só por mim, arrependimento é pela nação, arrependimento é pela minha família, arrependimento é pelos meus pais, arrependimento é pelo meu cônjuge, arrependimento é pelos meus filhos. A Bíblia não fala que Jó, ele se apresentava diante de Deus e santificava os filhos, e dizia assim, quem sabe algum deles tenha pecado. Mas hoje mesmo não vou falar de arrependimento não, mas eu tenho que dar uma chance para você entender que você precisa estar disposto a permitir que o Espírito Santo visite. Eu amo quando a palavra fala em Amós que existe uma parede e que Deus vai passar um prumo, né, naquela linha assim, e a parede que estiver fora do prumo, Deus vai tirar a parede, e o que estiver atrás da parede vai aparecer. Então, o amor é muito grande, a alma foge. Ou então a gente transfere o problema. Eu estava comentando com o pastor G, na minha infância, meu pai era motorista de caminhão, meu pai era um pai, assim, nunca deixou faltar nada na minha casa, meu pai era um homem de uma integridade sem tamanho, a honestidade era a característica principal do meu pai. Eu tinha 10 anos, ele me levou numa loja que eu queria comprar lá um negócio lá na loja, e aí o dono da loja sobrenome disse assim, Luiz, eu boto no teu nome? Eu falei, não, bota no dele, ele tem nome.
pessoas cavalo, podia ser de quem for, eu montava para dar uma volta no cavalo. Mas eu gostava de carro, de caminhão. Por quê? Porque eu não podia não gostar do meu pai. Eu não podia admitir que eu era excluído. Não podia me sentir não vivo. Minha família é toda loira, minhas irmãs são loiras, eu tenho 11 sobrinhos, tem 9 crianças de olhos azuis e verdes. E tem 3 pretos na família, eu, meu filho e meu sobrinho. Só mais de preto assim. E eles falam, Nego, você nasceu no balaio de gato. O contrário de ser no balaio de gato. Aí você começa a se sentir fora do contexto, né? Está tudo por eu só tenho livro. E aí falava assim, quem fez tal coisa? Foi o Nego. E aí assim, eles falavam. Aí batia em todo mundo. Aí minha mãe, quem começou a areia? Foi o Nego. Aí eu apanhava. Então, sempre. E aí eu tinha um tio chamado amigo. Às vezes, gente, a gente tem que vigiar uma coisa. A gente contar os filhos com os piores da família. Nossa, esse menino parece meu sogro. Nossa, esse menino parece o avô dele. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando com o demônio, mas tem uma forma novinha de você entrar. Então eles falavam assim, vem o amigo está chegando, olha o amigo. E aí o demônio entrava e batia neles, e aí minha mãe batia. Vocês estão vendo, gente, como é a história de uma pessoa, como é a vida de uma pessoa, a gente entender. E eu fui crescendo com esse estigma de preto, de negro, e fui crescendo com o estigma de amigo. A Bíblia não me parei com meu pai uma vez que eu batia nele, ele batia e falava, você faz isso, amigo. Aí ele falava não faz isso não, mas falava uma meia dúzia de palavrão. E ele era alcoólatra. Então, eles falavam que eu era a nova forma do demônio que tinha saído uma vez que tinha morrido. Então, gente, assim, nós não precisamos sair de casa para ser ferido. Nós somos feridos na nossa própria casa, na nossa própria família. E aí, quando eu me converti, eu fui para o encontro com Deus, eu comecei trabalhando com o interior, falei para a gente, eu fiz primeiro de mim, se der certo, eu ia fazer nos outros. Pimenta no olho dos outros, refresco, né? Mas tem que pintar no meu, para primeiro vai ser refresco mesmo. E depois do encontro com Deus, Deus deu a graça porque é muito difícil a gente verbalizar uma coisa que estava guardada há mais de 30 anos. De falar assim, eu fui rejeitado pelo meu pai. Gente, vocês têm noção? A primeira vez que eu senti que era filho do meu pai, eu tinha 18 anos. Uma noite eu estava doente, meu pai levantou e fez um copo de mingau para mim. Eu falei, nossa, deve ser meu pai mesmo. Fez um mingau. Gente, é muito tarde para uma pessoa se sentir filho aos 18 anos. Então, hoje eu quero falar uma coisa muito importante, que é a identidade. E quero falar um pouco hoje que nós não temos um rito de passagem de idade. O judeu, antigamente, ele era um pouco mais tarde, hoje é um pouco mais cedo, o bar mitzvah. Os meninos aos 12, 13 anos já são liberados, antigamente não, tinha que estar aos 33 anos. Sabe quando você pensa assim, por que Jesus não fez milagres antes dos 33 anos? Porque se ele fizesse algum milagre, alguma coisa seria falso. Porque o judeu só era liberado. A Bíblia fala assim que quando é menor, ele é herdeiro, é filho, mas ele está debaixo de um tutor, debaixo de um aio. Então o que acontece? Ele não tem prerrogativas. Aquela pessoa é como se fosse um procurador dele. Então, até então, Jesus se dizia filho de Deus, mas a Deus ainda não tinha dito que ele era filho. Então, aos 33 anos, Jesus vai no Rio Jordão e uma cerimônia pública, o batismo, estava muita gente ali, fariseus, saduceus, os discípulos, e naquele momento Jesus dá essas águas do batismo. Aí
que aparece? O Espírito Santo aparece no céu de uma boca e ouviu uma voz do céu que disse para ele: eu te reconheço como homem maduro, eu te reconheço como filho, eu declaro você meu filho amado, eu tenho todo o meu prazer, e a partir de agora você tem a minha autoridade, você tem o meu nome, você tem herança. Até então Jesus não podia fazer milagre porque não tinha nem autoridade, nem o nome e nem a herança. Então debaixo do tutor que era José. Então ali, depois, logo em seguida, Jesus já começou a fazer um milagre, porque agora ele podia assinar o nome, ele podia escrever em nome de Jesus e pagar o cheque, ele podia escrever em nome de Jesus e a duplicata ser cancelada. Então, da mesma maneira, gente, a bênção maternal, a bênção do Pai é muito importante. Gênesis capítulo 27, versículo 34, o 36 e o 40, a Bíblia fala assim, capítulo 27 de Gênesis, a história de Esaú e Jacó, diz assim, 27, 34, diz assim: ao ouvir as palavras de seu pai Esaú, bradou com amargura, dizendo a seu pai: abençoe-me também, meu pai. Versos, vamos ler a sequência. Porém Isaías respondeu: teu irmão veio e com sutileza tomou uma bênção. E disse Esaú: não é razão que ele se chama Jacó? Já por 2 vezes ele me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora me tirou a bênção. E perguntou: não reservaste uma bênção para mim? Isaías respondeu a Esaú: eu coloquei por Senhor sobre ti, e dei todos os parentes por servos, enchi de trigo e de vinho novo. O que poderia fazer eu por ti, meu filho? E Esaú suplicou a seu pai: tens uma única bênção, meu pai, abençoa-me, meu pai. E Esaú levantou a voz e chorou. E respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra seca será a tua habitação, longe do orvalho do céu. Pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás, mas quando te livrares, sacudirás o jugo do teu pescoço. Aqui, gente, no íntimo de cada pessoa existe um desejo de ansiar pela bênção dos pais. Existem muitas pessoas que passam a vida inteira tentando ser reconhecido pelo pai. Sabe assim, faz tudo para o pai reconhecer. E por quê? Porque a pessoa sente necessidade de ser reconhecido. Sabe que precisam da bênção. E aqui Esaú e Jacó sabiam dessa necessidade, sabiam quanto que a bênção do pai é importante, né? Quando o filho vira as costas para o pai e vai embora de casa, quando o filho despreza o pai, ele não sabe o que ele está trazendo sobre a vida dele, ele não sabe o que ele está perdendo, que é uma pessoa não prosperar porque o pai não abençoou. Então, gente, hoje o significado da bênção dos pais é quase desconhecido. Na minha infância a gente fala assim: benção mãe, eu olhei na mesa para comer um doce, aí voltava. Benção mãe, eu olhei na casa do Chiquinho, aí voltava. Benção mãe, agora vou para a escola. Benção mãe, eu vou dormir. Benção mãe, eu levantei. Então os pais dizem: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Então nós vivíamos com essa palavra, Deus te abençoe, na nossa mente. Hoje ela já não existe. E aí, velho, fui. E aí, velho, está chegando. Há um desprezo pela bênção. A pessoa acha: isso está fora de moda. Irmão, fora de moda é um inferno. A Bíblia diz que isso são preceitos. Então, muitas vezes as pessoas não prestam atenção nisso. Então, tanto Esaú quanto Jacó sabiam da liberação do pai. E no nosso caso, que eu falei aqui, não tem um rito de passagem para os homens, né? As meninas têm 15 anos. Mas, sabe, gente, a coisa mais linda que existe é que a gente é uma obra inacabada. Diga comigo: eu sou uma obra inacabada. Verdade, gente. Olha, eu trabalho com o povo interior mais ou menos uns 19 anos. E constantemente eu estou passando pelo povo interior. Constantemente eu estou sendo curado ainda. Por quê, gente? Porque as coisas vão ficando para trás. Eu já
país, né? E o pastor Alpenice estava pregando sobre o cura interior, e eu estava tranquilo, porque eu já tinha passado sobre o cura interior, já tinha feito todo o processo, estava no reencontro. No meio do caminho me deu caí de novo. E naquele momento minha mãe morreu, e eu passei 7 anos esperando o choro. Todo luto precisa ser guardado, todo luto precisa ser chorado. Então, quando minha mãe morreu, eu não chorei. Eu fiz o velório, fiz tudo, aquela história, não, você é forte, não, porque você é o pastor, não. Então eu falei assim, poxa, um dia eu vou chorar. E aí, depois de 7 anos, no encontro, eu fui descobrir que eu tinha um argumento contra a minha mãe de quando eu tinha 16 anos. Eu já tinha uns 36, 37. Eu descobri que eu tinha um argumento, que ela falou uma coisa que matou. Como se tivesse entrado uma morte. Então eu não chorei porque ela já estava morta quando eu tinha 16 anos. E aí eu pude chorar. Aí naquele momento, a Iris foi maravilhosa. Virou a cadeira para o outro lado, para nunca ver esse homem. Ali fez assim, pintadinho, chocolate, abriu a cadeira para o outro lado. Tipo assim, não tem nada a ver, filho. Teu vai de lado. E a pastora Jaqueline veio, e eu não deixava ela pôr a mão em mim, eu deixava ela falar comigo. E toda aquela mágoa que eu tinha guardado, eu botei para fora ali naquele momento. Então, gente, eu louvo a Deus por sermos uma obra inacabada. Estamos em construção, né? Nós pegamos por pensamento, palavras, por obras, por atos, né? E a gente precisa todos os dias não deixar de juntar pecado, né? Porque eu falava para a menina que estava em casa, Jane, presta atenção, não vai ter aqui na pia, Jane, presta atenção. Aí um dia entupiu. Aí eu pensava, entupiu a pia, mas pastor, eu até couve aqui, a ponta picada fininha. Eu falei, querida, não é esse pedacinho de couve que entupiu. E ao longo do tempo, um pedacinho de couve, um pedacinho de carne, um grão de arroz, um grão de feijão, e eu fui falando para ela tudo que tinha possibilidade de ter descido ali. Então a nossa vida, minha, tua, é mais ou menos assim. A gente vai deixando passar, e o tempo não resolve o problema. Só Jesus pode resolver os problemas. E aí, a gente tem que acreditar que a gente é uma obra inacabada. Mas, gente, a coisa mais interessante é a dificuldade que você tem, que eu tenho, de lidar com um espírito chamado rebeldia. Jeremias capítulo 16, aliás, capítulo 6, versículo 16, o profeta Jeremias recebe uma palavra para entregar para Israel. E ele diz assim, Deus avisando Jerusalém, avisando Israel. Jeremias 6,16 fala assim, assim diz o Senhor, ide olhar as ruas e perguntai pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vós. Mas eles disseram, não andaremos nele. Aqui na outra tradução fala assim, andai pelas veredas antigas. Isso é uma palavra, amados irmãos, aqui, que a gente vai entender, amados, que Deus está falando de preceitos, de coisas que ainda estão valendo, de coisas que não caíram de moda. Porque o mundo evoluiu, mas a Bíblia não, Deus é o mesmo. A Bíblia fala, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje, e o será para todos sempre. Eu encontrei uma menina de uma igreja com usos e costumes, e eu olhei assim, ela estava de calça comprida, tinha cortado o cabelo, e disse assim, nossa menina, o que aconteceu, minha filha? Sabe o que é? Nós não somos mais daquela igreja renovada, agora nós somos da igreja evangélica bíblica. Eu disse assim, nossa, Deus abre, como que é a palavra que eu usei? Eu disse para ela assim, Deus faz concessão? Ela falou assim, como assim?
Eu disse, sabe o que é, minha filha? É que você estava na religiosidade. A tua religião não permitia cortar cabelo, a tua religião não permitia usar calça comprida. Você fez tudo isso para agradar a religião. Deus nunca se agradou do teu cabelo, Deus nunca se agradou da passagem do teu vestido, porque não tinha o teu coração. Agora, Deus pode ter o teu coração se você sair da religião e entender quem é Deus. Então, gente, aqui na Bíblia fala de veredas antigas, são coisas que não mudam, sabe? A gente precisa fazer as coisas para Deus. Um dia o rapaz perguntou para mim, pastor, na sua igreja pode fumar? Eu falei, pode. Nossa, pode? Mas como assim? Eu falei assim, pode, mas não deve. Porque se Deus tivesse feito para fumar, tinha feito o nariz para cima. Porque não tem nenhuma chaminé para baixo. Não é verdade? Toda chaminé é para cima. Um perigo isso, você me achou de morrer afogado. Então, as pessoas precisam entender isso. Todas as coisas não são mesmo, mas nem todas não convêm. Né? Você já pensou um corredor de maratona, pegar uma bigorna e pôr na sua, quer correr com a bigorna? Pode correr, mas eu poderia ganhar? Não vai ganhar. A Bíblia fala assim, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto. Então não posso carregar peso. Então hoje, gente, se a gente pensar aqui, nós como homens, antigamente a gente crescia assim, eu vou crescer, vou casar, vou trabalhar, vou comprar uma casa, vou ter filho, vou ter neto. Hoje, eu me policio para não falar isso para meu filho. Estuda, porque se não estudar, quem não estuda não entra no mercado atual. O mercado atual é competitivo, precisa estar atualizado, precisa reciclar. Preste atenção. Então hoje nós olhamos, os moços não querem casar. Por quê? Porque eles não receberam o legado dos pais. Nós estamos entrando no diabo e a maioria de moços e moças não quer casar. E eu quero dizer para você, casamento é humano, casamento é vereda antiga, casamento foi instituído por Deus, é o destino do homem e da mulher casar. Mas se ele ficar no mercado competitivo, ele não quer casar. Então, gente, a gente precisa entender que quando a Bíblia fala assim, deixará o homem seu pai e sua mãe, né? Aqui fala assim, precisa ser liberado. Eu falo assim, para casar, tem 3 legais: deixar, unir e tornar-se. São 3 coisas que precisam ser observadas. Deixar, quer dizer, deixar geográfico, deixar financeiro, deixar emocional. E eu dei um turno ao eu com a mulher lá na minha igreja, porque quando eu faço casamento, eu chamo os pais e dou o microfone na mão, digo, eu quero ouvir, quero que a igreja escute. Eu gosto que ele fale Baruque. Baruque é autorizar para prosperar. E eu falava para a mãe da menina, porque ela não queria o casamento. E eu juntei para aquele esquema, perdi o braço dela. A senhora vai falar. Ela falou, não, mas eu não começou. E a gente vai casar de 8 meses, ela voltou morar comigo. Então, quando a mãe falou assim, eu vou ficar, se der certo, vai ter um partido aqui. Então nós estamos dizendo assim, eu não autorizo você prosperar. Então, gente, a gente precisa entender que aqui, Baruque, tem duas conotações: prostrar-se diante de alguém, e no sentido espiritual, é autorizar para prosperar, ou então tem uma longa e feliz jornada. Então o casamento, gente, não é uma tradição. O casamento é uma vereda antiga. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas a só no civil. Aí eu brinco que tem uma religião aí que eles falam assim, casa no civil, se serviu, se não serviu, depois casa no Senhor.
casamento é uma responsabilidade muito maior. E casamento é uma sociedade, como eu falei aqui, gente. Casamento é uma aliança. E tornar-se cristão, a gente tem que entender. É tão engraçado que a pessoa fala assim: agora eu encontrei um moço, eu vou casar, encontrei um moço que faz tudo por mim. Irmão, isso não é amor, isso é egoísmo. A gente precisa casar para fazer a outra pessoa feliz. Quem casa para fazer ele mesmo feliz? Ixi, o casamento não dura, não vira nada. A gente tem que casar para fazer a outra pessoa feliz. É dessa forma que é o casamento. É dessa forma que a gente vai fazer a outra pessoa. Então muita gente casou no egoísmo. Gente, chegou uma moça lá da Renascença, o noivo dela para falar comigo, e o cara falava assim: pastor, o senhor me desculpa, eu vim procurar o senhor, tem uma igreja mais próxima, e eu conheço alguns rapazes aqui da igreja, estou me liberdade de falar com o senhor. Sabe o que é, pastor? Eu quero terminar o noivado, e eu não quero mais me relacionar com ela. Ela falou assim: não, pastor, eu faço tudo por ele. Ele tem um cheque meu, eu nem pergunto o que ele gastou, se ele pagou o aluguel da mãe dele, se ele fez compra para a mãe dele. Meu bem, eu amo para nós dois. E o cara falou assim: não, mas eu não quero, acabou. Não, mas eu... Gente, ela não conseguia entender que ele não estava à venda. Que ele não... Gente, a coisa mais difícil é uma pessoa que faz tudo. Por que eu me interessei em peraí? E eu tinha 50 adolescentes meninos. E eu tinha uns 30 meninos no meu grupo. Das 50, isso, que menina maior era ela. As outras separavam briga, fingiam que não estava brigando mais com isso. Dava um João Tom lá assim, separava as brigas, né? E as vezes ficavam sabendo que eu sabia que ia estar brigando mais de mim. As duas gostavam de mim. E a minha era a única que não gostava. E, quer dizer, povos diferentes se atraem. Então, nós éramos diferentes, ela era feminista. Eu descobri uma carteira da faculdade, fez um discurso do feminismo, e o delegado foi falar, e ela desacatou o delegado. Eu posso te levar presa aí. Você é minha colega de escola aqui, de sala de aula, mas você me desacatou. Eu sou um delegado, eu sou uma autoridade. E ela não estava nem aí com o delegado. Então, vocês imaginam, e na minha casa assim, mulher para tentar o olhinho e pilotar o fogão, e homem comandar. E eu tinha 6 anos, as minhas irmãs já tinham 13 e 15, e a gente morava em Ariá, eu sou lá do Rio da Terra, aqui em Gustavo. Aí, estava lá no jardim do namorar, eu olhava e falava assim: pega reta. Vamos falar pega reta, elas tinham que largar o cara gastar com isso, e ir embora. E elas iam embora mesmo. Eu tinha 17 anos, eu juntei um namorado da minha irmã com uma marido assim, raspei, joguei ele para fora da porta e tranquei a porta. E ele ficou lá gritando, xingando, espumando a boca. Porque meu pai falava assim: quando eu saio, vocês são autoridade da casa. Então, a autoridade nós achávamos que era isso, que mulher era para ficar aqui, ó, tá em pé. Então, eu falava para ele: não podemos passar aqui. Ô louco, eu não quero mulher desse jeito, é assim que é a minha mãe. Né? Então, gente, a gente entende que a gente precisa casar para fazer o outro feliz. E povos diferentes se atraem. Então, autorizar para prosperar significa estabelecer uma estrutura para que a pessoa prospere, se desenvolva, seja bem sucedido no casamento, no relacionamento com filhos, nas finanças, na saúde, na profissão, no ministério. Então, é muito importante essa liberação. Então, gente, por falta dessa liberação, é muito engraçado que na minha época tinha filme que era proibido 14 e 18. E eu tive um problema, eu cresci depois de 18 anos. Então, eu já tinha 14, mas era muito pequenininho, se os filhos não deixavam eu brigar o porteiro do cinema toda vez. Porque ele achava que eu não tinha 14, que a minha carteirinha era falsa, né? A carteirinha da escola. E eu brincava com ele porque eu queria entrar nos filmes já proibidos de 14, né? E aí a gente ficava doidinho para entrar nos proibidos de
E eu converso com eles, esses dias conversam de João 16, os assuntos deles. Aí eu olho assim para você, será que o Cuia não vai virar, esse é um apelido carinhoso dele, será que o Cuia não vai virar homem nunca? Eu tenho um cunhado que tem 38, mas olha, a bola dele é um esgoto, sabe, parece que eu comi uma lavagem, é horrível. Ele é ótimo, é uma pessoa excelente, um profissional excelente, já foi casado, separou, e não tem um lugar que a pessoa fala assim, nossa, mas essa conversa, ele conversa só besteira, sabe assim, parece que ele está preso lá atrás. Então a gente nota que alguns homens casados, alguns moços, parece que não conhecem umas conversas besta. E um dia numa palestra, falando, um velho de 70 anos levantou e falou assim, sabe que eu me sinto como como se eu tivesse 16 anos ainda, eu me sinto um menino tentando fazer parte da turma, eu me sinto meio bobo ainda, eu não me encontrei ainda. Mas é verdade, tem pessoas que estão presas lá atrás, né? E se alguém entrar lá com o Senhor Jesus para resgatar e trazer, ele não vai amadurecer nunca. Ele vai querer continuar aquele eterno menino ali, sem graça, bobão, achando que precisa fazer parte da turma, precisa ser engraçadinho. E ele confessou que ele nunca tinha sido liberado como um homem maduro. Então o que a pessoa não tem? Identidade. A pessoa não sabe quem ela é. E a coisa mais triste é a pessoa não saber quem é. E hoje eu quero falar, gente, o interessante quando a pessoa não tem uma identidade, o diabo dá uma. Eu tratei com um menino chamado Yuri. Esse menino veio à igreja através da Isa, que trabalhou com a Isa, minha cunhada, e ele era homossexual. E eu comecei com as sessões de cura interior, aconselhamento, libertação com esse menino. E eu comecei a descobrir, esse menino perdeu o pai quando ele tinha entre 8 e 9 anos, o pai foi embora. Então ele viveu com a ausência do pai, o pai foi embora até fora do Brasil. E ele ficou com a mãe. Então a mãe começou a passar na mão dos homens. E até uma hora que ele resolveu arrumar um pai. Então arrumar um pai, ele foi para a prostituição. Então ele era novinho, tinha 16 para 17 quando começou a prostituir. Ele já tinha agora 18, mas o relacionamento dele era tudo com homens de cabelo grisalho. Ele não relacionava com moços da idade dele. Ele relacionava só com velhos. Porque na verdade ele não era nem homossexual. Ele era homoafetivo. Ele era um homem que precisava de carência, ele precisava de barba, ele precisava de peito para tudo. A carência dele era um pai, ele queria um pai. Então, para ter um abraço, para sentir a barba, para sentir o braço forte, ele se entregava para os outros. E nós fizemos um trabalho grande, o Senhor libertou ele estava com soro positivo na época, e Deus fez um milagre tão grande que ele conseguiu achar o pai dele em Londres. E ele foi embora da hora de Londres, o pai dele estava feliz da vida, não é mais homossexual. Porque, gente, existe as bichas, existe lá os travestis, traveco lá, que é uma coisa, mas existem pessoas que passaram por essa afetividade. Então a necessidade da figura masculina acabou levando a pessoa. O diabo deu uma identidade feminina para ele ali naquele momento e mandou ele procurar um pai. Então, gente, a identidade é uma resposta para uma pergunta: quem somos? Quem somos? Quem é você? O importante, gente, é saber quem somos. Agora é importante, tanto Deus quanto o diabo pode responder essa pergunta. E a gente tem que tomar cuidado quem é que deu a identidade para nós. Então o que acontece, gente? A gente precisa tomar cuidado, porque o diabo pode usar pessoas, pode usar situações para distorcer a identidade da pessoa. O diabo vai lá e distorce, dá uma identidade de drogado, dá uma identidade de bandido, dá uma identidade de psicopata, dá uma identidade de macumbeiro, o diabo dá uma identidade para a pessoa, e a pessoa vai ser aquilo que a identidade fala que ela é. Então, a gente precisa prestar
atenção, gente, que o Salmo 139 ele fala de uma maneira muito interessante. Ele começa falando assim: Senhor, não me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto? Até que a palavra não me chegou à língua e tu já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. O salmista está falando assim: Deus é um saco, cara. Deus é o cara mais chato. Deus é que toda hora falando comigo. Deus é que se atende tudo quanto é lado. Sabe assim quando você está meio fraco, quando você está meio afastado, que vem um fala uma coisa, vem outro fala uma coisa, e você fica com uma raiva assim: puxa, a gente chega na igreja, todo mundo está falando na cabeça da gente. Então, esse é o momento do Salmo 139, que Deus está chegando do outro lado, e você está falando assim: eu não tenho para onde respirar, todo mundo fica falando na minha cabeça. E ele fala assim: puxa, se eu pegar minha cama, eu vou lá no mais profundo, te encontro lá. Se eu subir lá no alto, o Senhor está lá comigo, se eu tomar as almas e vou lá para o fim da terra, a tua mão me haverá de guiar. Então ele fala assim: aí ele fala assim: para onde que eu vou fugir? Para onde que eu vou fugir? Aonde que Deus não vai falar? Gente, não existe nessa terra lugar que Deus não vai falar. Não existe. Não existe. Não existe lugar que Deus não vai falar. E o salmista falou: meu Deus, que saco, que chato, que falação na minha cabeça. Gente, a gente tem que entender que quando Deus está falando, o negócio está bom. Porque quando Deus se cala, o negócio não presta. E aí ele começa a descobrir. E aí ele começa a ver assim: nossa, mas por que Deus fez tudo isso? Aí ele fala assim, que ele descobre. Ele fala assim: porque eu fui feito de um modo assombrosamente maravilhoso. Vocês imaginam para quem achava que tinha sido achado lá de gato? O dia que eu achei esse versículo, o dia que eu vi o quanto era importante, porque, gente, eu quero dizer para você, diga comigo, eu vi esse mundo como vencedor. Você já nasceu como vencedor. É normal numa ejaculação normal, 130 milhões de espermatozoides numa reação. E aí o que acontece? Tinha junto com você 129.990 milhões de concorrentes. Você imagina? E Deus falou assim: puxa, é aqui que eu quero. E aí, aquele espermatozoide foi feito no óvulo. Uma pessoa não nasce de uma relação sexual, porque se toda relação sexual nascesse um ser, a terra não tinha mais amor, gente. Então, aqui fala